Oh, começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Olá, bom dia! Já está começando o Point Mix, a sua agenda eletrônica, direto aqui da Rádio Exclusiva FM. Nosso programa hoje vai falar sobre prevenção ao suicídio. E convidamos para falar sobre esse assunto o psicólogo Rafael do Valle. Vamos falar também sobre emagrecimento com a doutora Natália Danelli, que ela já está aqui nos nossos estúdios. E, claro, no quadro Alegria de Ser Você com Dani Costa, mentoring e palestrante, a gente vai falar sobre como fazer as escolhas conscientes. Então, olha só os temas e os assuntos estão bastante interessantes, né? Mas agora já vamos de música para animar o nosso final de semana e o nosso programa. Vamos falar sobre um assunto, gente. Eu falo assim que é um assunto bastante difícil, né? Porém necessário. Então a gente trouxe esse tema hoje, que é a prevenção ao suicídio. Estou aqui com o meu convidado, o psicólogo clínico Rafael do Valle. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, Mabel. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pela presença aqui no nosso programa. Rafael do Valle, ele é graduado pela Universidade São Judas Tadeu, com pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas pelo Mackenzie, formado e certificado Coach Executivo e Life Coach, ICI, Integração do Coaching do Instituto, né? Muito bem. Então, o Rafael está aqui para falar com a gente. A gente sabe que setembro é o mês amarelo que a gente fala, né, Rafael? Prevenção ao suicídio, né? Sim, setembro é o mês da campanha de valorização da vida e prevenção do suicídio, com o objetivo da gente falar um pouco sobre esse assunto que muitas vezes é tabu para todo mundo, né? Exatamente. Aliás, que a gente fala, né? Existe o mês amarelo, mês rosa, mês azul, mas a gente sabe, gente, que não é. O mês é apenas para poder fazer um lembrete, né? Desses assuntos que são a prevenção às doenças, a prevenção a uma série de coisas, e é o caso do suicídio também, que a gente sabe que aumentou muito, infelizmente, né? São números alarmantes. A gente estava até falando nos bastidores, né, Rafael? E eu acho que na pandemia também deu uma mudada esse cenário, né? Sim, o índice de suicídio vinha aumentando já antes, né? Já era a previsão de aumento para os próximos anos, e a pandemia veio agir como se fosse um catalisador, né? Todas aquelas pessoas que tinham alguma coisa ou já tiveram, passaram a ter com uma maior intensidade. A gente acabou perdendo fontes de diversão, de prazer, vivendo com uma insegurança sobre a nossa saúde, sobre a economia, diversos fatores que acabam afetando o nosso emocional também. E quando a gente fala que é um assunto que ainda é um tabu, inclusive a parte onde você procura o profissional, né? A gente sabe que hoje em dia ainda tem uma resistência das pessoas procurarem um psicólogo, procurarem um psiquiatra, procurarem um psicanalista, porque ainda tem aquelas pessoas, né, com aquele pensamento errado. Ah, vou procurar um psicólogo. Aí aquela pessoa já faz aquela cara e já, então, automaticamente acaba virando um tabu. Melhorou um pouco, mas eu acho que a gente precisa mais, reforçar mais. A gente tem falado muito aqui no programa. O profissional, ele é um profissional como qualquer outro que você procura quando você tem algum sintoma, né? Quando a gente vai ao médico, a gente tem uma dor de cabeça, a gente procura o médico. Então, a mesma coisa, as dores emocionais, né? Se eu estou sentindo alguma coisa emocionalmente, não estou bem, quem eu procuro, gente? Eu procuro os profissionais, né? Ou psicólogo, ou psicanalista, alguém que vai me orientar de certa forma. E, às vezes, talvez não eu que estou passando por algum problema, ou você que está passando por problema, mas alguém, a família, né? A gente estava falando, inclusive, sobre isso, porque algumas pessoas têm aqueles pensamentos, de repente, já passou por pensamentos suicidas, enfim, mas a família toda está envolvida, né? Amigos, irmãos, enfim. Todas as pessoas que estão diretamente envolvidas com a pessoa acabam sendo impactadas se a pessoa, conforme o grau de gravidade da ideação suicida dela, conforme a maior a tendência, ou, às vezes, tentativas em sequências, e o próprio ato em si, né? As pessoas acabam impactadas também. Dentro disso, Rafael, eu imagino que as pessoas chegam no consultório, né? Devem chegar algumas pessoas para você, já porque tem algum pensamento, passou pela cabeça, né? Algum pensamento relacionado ao suicídio, enfim. E aí é fácil também você já detectar qual é o momento que a pessoa está, né? Qual o grau, para poder ajudar a pessoa, né?
Sim, tem indicadores que a gente pode ver qual é a maior gravidade, né? Qual que é a maior probabilidade. Né? Então, por exemplo, se a pessoa ela já tem um planejamento, ela sabe como, onde, quando fazer, se a pessoa faz ou não o uso de substâncias tóxicas, né? Que aumenta um pouco a impulsividade, se a pessoa também, dependendo dos ciclos sociais, ou se ela teve algum rompimento recente, né? Perdeu alguém muito querido, se divorciou, perdeu o emprego, né? Tudo isso pode impactar e aumentar a probabilidade de que ocorra, né? E o que as pessoas têm que, né, fazendo o link com a primeira questão, Mabel, é se desprender, né, dessa questão por conta deste tabu e procurar ajuda, identificar, pode procurar um psicólogo para conhecer, para saber como é que é. Se de repente não se identificou, procurar mais de um, porque todos os profissionais são diferentes. Dentro da psicologia há diferentes linhas de trabalho, há diferentes formas de trabalhar. E essa relação da pessoa que procura com o psicólogo é muito importante, né? Não é com qualquer psicólogo que qualquer pessoa pode se consultar. Ela tem que estar próximo de alguém que ela tenha já um sentimento de empatia. Tenha uma e tem que ter uma cumplicidade também, né? Porque, afinal de contas, você vai abrir a tua vida praticamente, né? Então, realmente, tem que ter aquela conexão, né? E se não tem que procurar um outro profissional que esteja, né, praticamente envolvido também com o problema. O bom é quando as pessoas procuram, né, o profissional. E aí a gente fala dessa parcela de pessoas que provavelmente já com um profissional ela vai conseguir resolver o problema. O maior problema, eu acho, Rafael, eu acho que você vai concordar comigo, é daquelas pessoas que não procuram, né? Que estão totalmente isoladas, que se sentem sozinhas com os pensamentos todos. E aí, muitas vezes, não procuram nem amigos, nem família, não comentam. Eu acho que esses casos chegam a ser mais sérios, né? Porque a gente não tem como... A pessoa realmente está isolada, digamos assim, né? Sim, quando a pessoa não procura, fica mais difícil, né? E geralmente ela não procura porque ela acha que vai incomodar, porque ela acha que não vai se sentir aceita, que ela vai levar já um problema para uma pessoa que já está passando com os problemas dela, né? E geralmente, uma das primeiras reações que as pessoas têm quando são procuradas também é de fazer elogios para a pessoa, de tentar convencê-la do contrário, de tentar, de alguma forma, ser motivacional, de tentar ser um pouco mais entusiasta. E às vezes, a pessoa não precisa daquilo, Mabel. Ou seja, isso pode até piorar, né, a situação. Pode piorar porque a pessoa pode identificar que quando você está sendo muito positivo, ou você está elogiando, que você não está empático com ela. Você não entrou em alinhamento com o sentimento que ela está. Né? Então ela está falando, eu estou sofrendo por causa disso, disso e daquilo. Você fala, não, isso não é assim. Você se distanciou dela. Você não se aproximou. Né? Às vezes, o que a pessoa precisa de muitas vezes é de um pegar na mão, de um abraço, de um puxa vida, deve estar sendo muito difícil para você, mas eu estou aqui do seu lado. Né? É mais importante para a pessoa que está deprimida ou que está com ideação suicida o que ela fala que necessariamente o que ela ouve. Né? Então, isso é importante, né? Tem que prestar atenção. A incompreensão é uma das sensações mais difíceis de se lidar. Ela se sente incompreendida. Então, você ofertar isso para ela ou levar para um caminho onde ela se sinta assim é importante. Realmente, porque a partir do momento que você não concorda com o que ela falou, realmente aí já automaticamente meio que ela para também para se abrir, né? Ou de dar sequência no que ela iria dizer ou contar. Então, eu acho que o fundamental, realmente, primeiro, perceber se a pessoa está com um problema, procurar o profissional. E o mais difícil, obviamente, é para quem está passando por uma situação assim mais próxima, né? Seja o irmão, o pai, a mãe, percebe. E tem alguns sinais que as pessoas dão, né? A questão, por exemplo, da depressão, que a gente até tinha falado já, da pessoa, alguns sinais que ela dá de não querer sair de casa, não querer se arrumar. Eu acho que esses já são os pequenos sinais que a pessoa muda o comportamento, né, Rafael? A pessoa, geralmente, ela vai se isolando, ela começa a falar muito em dor, em vontade de querer sumir, não necessariamente a questão de se matar. O suicida, muitas vezes, ele não quer se matar, na grande maioria das vezes, ele quer matar uma dor que está dentro dele. Né? Então, é esse tipo de sinal que a pessoa vai dando. Ela vai deixando de fazer coisas que ela gostava, ela vai, às vezes, até o autocuidado diminui.
né? Eu já cheguei a receber uma pessoa depressiva que ela tinha até deixado de escovar os dentes. Ela não tomava banho com tanta frequência, ela não usava mais desodorante porque para ela era indiferente a forma, né? As pessoas já não gostavam dela, para que ela ia se cuidar, né? Então, esses pequenos sinais que a gente vai percebendo são importantes, né? E você ir se aproximando e tentando criar um caminho de ou se conectar ou levá-la ela a um profissional com o qual ela possa se conectar, né? E, às vezes, uma maneira de diminuir a resistência, Mabel, dessa questão de procurar o profissional, é indicar que a pessoa procure para ver um dia. Vamos lá, vamos um dia, vamos em uma consulta, né? Não significa que você vai continuar, mas vamos conhecer, vamos bater um papo, vamos ver como é que é, né? Porque isso quebra um pouco o gelo, diminui, e aí a pessoa passa a ter a opção de continuar ou não o tratamento. É uma forma, né? Uma forma de ajudar e ficar mais próximo. E acho legal também que existe um canal, né, Rafael, que é legal a gente falar também, tanto para você que está passando pela situação, como, de repente, para algum familiar que não sabe como agir, porque essa parte também é muito complicada. Às vezes, alguém da família está passando, mas você não sabe o que dizer, você não sabe o que responder, você não sabe de que forma ajudar. Isso que o Rafael acabou de falar, por exemplo, você vê que é uma dica bastante interessante, porque, às vezes, a pessoa chega e te conta uma coisa e você, com uma frase, se acaba piorando a situação. Olha que coisa, né? E a gente acha que a gente está ajudando, mas, no fundo, não. Você vai com toda a euforia querer falar para a pessoa que está tudo maravilhoso, sendo que a pessoa está passando por um problema que, para ela, é um problema grave. Podia não parecer, né? Porque, às vezes, o problema do outro nem sempre é tão grave assim para a gente, né? Então, isso, eu acho que essa empatia também que a gente tem, essa coisa de estar mais próximo, né, de quem está do nosso lado, é bastante importante, né, Rafael? A empatia é muito importante, né? O canal que você comentou, Mabel, é o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Ele tem tanto pelo telefone, que é o 188, ou pelo site, link. Eles têm diversos acessos onde a pessoa pode entrar em contato, ela pode falar. O serviço é 24 horas e são profissionais treinados para atender, acolher e encaminhar, que é muito importante. Muito bom. Então, aí, 188, né, para quem quer aí, de repente, está passando pelo problema, às vezes não quer conversar com a família, não quer conversar com ninguém, está aí um canal, né, para poder se abrir e conversar. E outro assunto que eu acho que era bom a gente também falar, Rafael, é sobre esse crescimento que a gente viu desses últimos anos em relação a crianças e adolescentes cometendo suicídio, né, que é uma coisa assim alarmante também, né, que até então a gente fica até surpreso de achar que, nossa, como uma criança, um adolescente, então isso também a gente fica bem pensativo em relação a isso, né? Sim, a camada que mais cresce, né, são os adolescentes, as crianças e os idosos, né? São as 3 camadas que mais crescem. Já por exemplo, entre jovens e adolescentes, a segunda causa de morte. Nossa. Né? Diversos aspectos são associados a isso. Inclusive, por exemplo, o advento das redes sociais, que trouxe muita praticidade para o nosso dia a dia, ganhos imensuráveis que a gente não pode deixar de ter, mas que também trazem coisas que acabam prejudicando. Às vezes a gente troca muito, principalmente o adolescente, a vida offline pela online, né? Tem contatos mais rasos com as pessoas, tem uma proximidade menor, às vezes fica muito tempo envolvido com aquilo. Você tem uma questão da comparação que hoje em dia com as redes sociais aumentou muito mais. Sim. E cientificamente é provado já que você se comparar com o outro é prejudicial à sua saúde, né? Antigamente a gente estava ali, a gente mudava de escola, mudava o grupo, você não tinha quase contato com as pessoas. Hoje em dia, eu carrego ali o contato de todas as pessoas que eu já estudei, de todos os lugares onde eu já morei, familiares, conhecidos e às vezes pessoas que eu nem conheço. E a gente se compara com todo mundo. Por isso que eu falo que as redes sociais é uma ferramenta bastante interessante, importante, a gente precisa e tudo mais, mas também eu acho que é uma faca de 2 gumes nessa questão, né? Que traz esse outro lado que tem que prestar atenção. E essa questão da comparação, você falou bem, né? A gente até comentou num programa passado, você viver a vida do outro, você ficar olhando o tempo todo a vida da outra pessoa, a outra pessoa é mais feliz que eu, essa comparação, né? Nossa, eu poderia estar no navio, olha, ela está no navio. Essas comparações aí já começa e automaticamente, né, o emocional da pessoa já começa a baixar, né? Porque você faz essa comparação, nossa, mas eu não estou assim, a outra pessoa está. E você começa a ver a vida dos outros, né? Isso também é uma coisa muito complicada, né, Rafael? É muito difícil, é sempre utópico, porque sempre vai ter alguém mais feliz, sempre vai ter alguém com mais dinheiro, sempre vai ter alguém melhor,
né? E até é difícil a gente dizer o que é melhor, Exato. porque são aspectos diferentes, né? E é injusto porque a gente tem características diferentes, né? Eu não posso querer atingir níveis dos quais são impossíveis, né? Por exemplo, cirurgiões plásticos já vêm identificando que pessoas vão procurar cirurgia para se parecer conforme o filtro de determinada Mas isso é foto, verdade, a gente já né? ouviu falar isso. Eu quero ficar parecido igual a Angelina Jolie. Aí chega com a foto, né? Nossa, gente, não. E a gente passa mesmo, parece brincadeira, mas é real mesmo. A gente até falou uma vez com um cirurgião plástico e ele falava que as pessoas chegavam com fotos de pessoas, né? Eu quero ficar parecida com essa pessoa. Aí você fala, né? Nossa, como assim? E a gente teve casos, inclusive, públicos, né? Sim. Daquele menino que acho que até faleceu, que queria aparecer com o boneco, né? Boneco Ken. A gente teve o lance da boneca Barbie também, a menina que fez acho que fez mais de 50 cirurgias, 80, nem lembro mais. Então, esses casos, né, são realmente assustadores, né? Que a pessoa realmente sai um pouco do que é real, né? E às vezes o filtro, por exemplo, de um aplicativo pode parecer até mais palpável do que outra pessoa. Mas nem sempre é assim, né? Sim. E isso a gente pode colocar para todas as gamas, né? Para aparência, para a questão financeira, para a felicidade. E a rede social também é sempre um recorte da realidade, que nem sempre é tão real assim. Porque você pode mudar até o fundo, a luz, se está sol ou não. Por isso que a gente fala, né, que as redes sociais não é uma vida real, né? Você coloca aquilo que você gostaria ou que você quer colocar, mas não é uma coisa real. Então, isso eu acho que tem que ficar muito claro também na nossa cabeça para a gente não se perder, né, no meio disso. Acho que todos, tanto quem está olhando como quem está usando, de fato, as redes sociais, né, Rafael? Sim, sim. E um ponto que a gente pode tentar exercitar em alguns momentos é de se conectar mais ou sempre reservar algum período para situações offline. Então, ter um contato com a natureza, ter um contato com, de repente, atividades manuais, ter um contato com coisas que você exerça do começo, meio ao fim, como, por exemplo, cozinhar, alguma coisa do tipo que você faça, né, que você seja ator. E tá sempre em contato com as pessoas, né? Para que você esteja próximo, para que você tenha essa troca. Nós somos seres relacionais, a gente não sobrevive. Se a gente nascer e ficar lá dentro de uma bolha, a gente não vai sobreviver. A gente precisa desse contato humano e a gente precisa disso para a vida inteira. Isso com certeza, Rafael. Bom, a gente ficaria aqui conversando, né, um tempão, né, Rafael, sobre os assuntos mas acredito que a gente conseguiu esclarecer um pouco essa questão. E o mais importante, passar essas dicas importantes, esse canal, né, que existe para as pessoas que precisam de ajuda, seja as próprias ou seja a família, amigos, enfim, para ver de que forma a gente consegue ajudar. Porque muitas vezes a gente não sabe, né? A mesma questão de vocês como psicólogos, né? De repente, eu posso marcar uma consulta com você para que você me explique como posso ajudar um amigo meu que está passando por isso, ou um familiar meu. Porque muitas das vezes a gente não sabe. Então, para isso, o profissional para nos orientar, para ver de que forma a gente consegue ajudar, né? Isso que eu acho fundamental também. A atuação, muitas vezes, ela até vai além do própria pessoa. Muitas vezes o profissional, o psicólogo tem que falar com a família, tem que falar com as pessoas que estão próximas, né? Principalmente nos casos mais graves. Eu trabalhei durante um tempo num hospital que era referência em atendimento a esse tipo de violência, que é considerada violência autoprovocada. Então, a nossa atuação era tanto com o paciente quanto com a família, né? Às vezes, algumas recomendações básicas do tipo, é um caso grave, a pessoa já tentou, então ela não pode ficar de posse dos remédios psiquiátricos que ela toma. Tem que ter alguém da família que controla e dá a dose certa. Por quê? Porque ela pode usar aquele mesmo remédio para tentativa de suicídio. Então, esse é o tipo de informação que é importante a família ter. Sim. E muitas vezes a família precisa de acolhimento, porque você está próximo de uma pessoa assim é muito difícil. Eu acho que nesses casos, realmente, a família toda está envolvida e até muitas vezes amigos mais próximos, né? Sim. Porque daí, às vezes, também, com alguma palavra, você consegue piorar ou melhorar dentro daquilo que você falou, né? Então, é importantíssimo, né, Rafael? Obrigada, viu, por esses esclarecimentos. E eu queria deixar para você passar as redes sociais, enfim. Obrigado, Mabel. Foi um prazer estar aqui com você. É um prazer falar desse tema, que é um pouco delicado, mas é muito importante. Esse mês eu estou fazendo posts praticamente que diários no Eu meu imagino, por Instagram, conta do mês também, né? falando um pouquinho sobre o tema, falando um pouquinho sobre tudo que pode ajudar a gente a informar, né? Que é o Psique Rafael do Vale.
ou também através do meu site, que é o www.rafaeldovale.com.br. Você tem todas as informações. Super importante, viu, Rafael? Esse trabalho das redes sociais, por exemplo, de vocês, dos profissionais, e eu acho que eu gostei dessa parte, porque eu acho que a parte médica, né, tanto psicólogos como médicos, eu acho que usaram bem essa ferramenta das redes sociais, né? Porque essas lives têm ajudado bastante muitas pessoas também. Você acaba passando bastante informação, né? Sim, é o lado positivo, né? E até as próprias redes sociais, se você, por exemplo, tentar buscar suicídio no Facebook, no Instagram, ele te dá canais de ajuda, né? Ele te dá dicas, ele consegue colocar isso porque em determinado momento no início as pessoas até usavam para procurar formas de se matar, por exemplo, né? Então ele já direcionou de uma outra forma esse processo. Isso é bastante interessante, bastante importante, né? E aqui também de passar essa informação que eu acho super necessário. Obrigada, viu, Rafael, mais uma vez. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. E agora a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro. A gente sempre traz aqui profissionais para falar sobre alimentação, sobre saúde e vamos falar sobre emagrecimento. Quem nunca, né? Porque todo mundo acho que passou por esse lance aí de emagrecer, de engorda, emagrece, engorda, emagrece. E sempre em algum momento da vida já passou. E a gente convidou para falar sobre esse assunto a doutora Natália Danelli, que ela já está aqui comigo. Tudo bem, doutora Natália? Tudo bem, bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade, né, o convite de estar aqui com vocês. A gente que fica feliz, doutora Natália, por ter aceito o nosso convite. A doutora Natália ela é formada em medicina pela Unicid, pós-graduada em nutrologia pela Abram e terapia nutricional no consultório hospital e pós-alta Janep, fundadora e médica responsável pelo Instituto do Peso. Então, a gente vai saber também sobre o Instituto, eu quero conhecer um pouquinho mais, mas já vamos falar sobre esse assunto. Gente, é difícil, né? Perder medidas, ganhar peso. Eu acho que a gente ouviu muito esse assunto, principalmente na pandemia, né, doutora Natália? Sim, com certeza. Isso foi um assunto bem recorrente, né? Em primeiro lugar, porque o fato das pessoas terem sido obrigadas a ficar mais restritos, né? Em casa, trabalhando em home office, sem poder fazer tanta atividade física, né? E com um nível de estresse, de ansiedade muito alto, isso fez com que as pessoas ganhassem muito peso, né? Em segundo lugar, porque depois, com estudos, né, mais aprofundados sobre o vírus, né, nós acabamos comprovando que pessoas que estavam acima do peso ou que tinham alguma comorbidade relacionada a isso, como um diabetes, uma pressão alta, acabaram adoecendo mais, né, tiveram quadros mais graves. E isso acabou servindo como alerta para as pessoas, né, se preocuparem com a questão do peso, não somente a fim estético, né, mas principalmente a fim de saúde mesmo, né? Porque quando a gente fala de emagrecimento, a gente não fala só a parte estética. Obviamente que, né, quando a gente está acima do peso ou fica naquele vai e volta, né, a gente fica desesperado, principalmente nós mulheres, né, que sofremos muito com isso. Mas é a questão também da saúde, né? Porque a gente estava comentando nos bastidores, porque aí começam os problemas, triglicerídeos, colesterol alto, começa a desregular uma série de coisas no organismo. Então não é uma questão só estética, né? Não, com certeza. Na verdade, assim, a obesidade, ela precisa ser desmistificada, né? As pessoas associam muito a essa parte estética, mas ela é uma doença, né? Você estar acima do peso, você gera um processo inflamatório no seu organismo constante. E isso acaba atrapalhando uma série de coisas na sua saúde, né? Então, desde a pressão alta, desde o diabetes, mas até cânceres estão mais relacionados a pessoas que estão acima do peso, né? E, então, a gente tem que ter esse cuidado em não só focar realmente em estar bem na foto, no biquíni, mas principalmente estar com a saúde em dia. Com a saúde em né? dia. Isso realmente é muito importante. E outra coisa, doutora Natália, claro que a gente vai... Eu vou pedir para que você passe algumas dicas para a gente, enfim, dentro disso, mas eu acho que é super importante a questão do cuidado não só físico, como a gente está falando agora, mas o lado emocional junto, né? Porque a gente acabou de falar, inclusive, na pandemia, a gente sabe que todo mundo ficou estressado demais com a situação, e ainda a gente está, porque é uma coisa muito incerta, a gente não sabe o fim de tudo isso, então a gente fica naquele alerta o tempo todo. Então, acho que essas incertezas que a pandemia trouxe para a gente também fez com que a gente
realmente ficasse, né? E a gente ficou dentro de casa um bom tempo, principalmente no começo, né? Academias fechadas, automaticamente algumas pessoas perderam esse gostinho de treinar, né? Algumas treinaram em casa, mas a maioria ficou desmotivada. Não vou treinar, vou deixar. E aí foi passando, e aí começam os problemas. Porque quem para de treinar também sofre com isso, né? Sim. O lance de ganhar peso, digamos assim. A atividade física é uma aliada nesse processo, né? Infelizmente, com a questão das academias ficarem fechadas por um período, muitas pessoas acabaram abandonando a atividade física, né? E isso é uma coisa que a gente tem focado muito no consultório, né, na clínica, de falar da importância de aliar a atividade física ao processo, né? Não somente de uma alimentação melhor, do uso, às vezes, de algum medicamento, né? Porque isso faz parte do processo, né? E a questão emocional, né, como você falou anteriormente, isso também tem muito reflexo em tudo que está acontecendo, né? A gente sabe que quadros ansiosos levam ao quadro de compulsão alimentar. Então, muitas pessoas acabaram comendo mais justamente por estarem mais preocupadas, seja com a situação financeira, seja com a situação da saúde, né? E isso fez com que as pessoas ganhassem muito peso em pouco tempo, né? Então, eu tenho pacientes que chegaram a ganhar 15, 20, 30 quilos somente nesse período de pandemia, né? E esse ganho muito rápido de peso é muito preocupante, né? E isso acaba trazendo um peso enorme para a nossa saúde. E desregulando completamente, né? Sim. E eu queria, doutora Natália, que você falasse sobre o Instituto do Peso. Vamos falar, para depois a gente já passar as dicas, inclusive entender um pouquinho o que é o Instituto do Peso, né? Qual o diferencial dele no mercado, enfim. Sim. E já te perguntar, antes de começar, quando que ele nasceu? Bom, então, assim, eu já estou formada em medicina há 8 anos e desde que eu me formei, eu sempre trabalhei nessa parte de emagrecimento, né? Busquei minhas especializações nessa área. Porém, na pandemia é que o Instituto do Peso efetivamente foi fundado. Tá vendo? Era isso que eu queria chegar a esse ponto. Porque a gente falou aqui, e a gente sempre traz empreendedores, né, de vários segmentos para falar. A pandemia, a gente não trouxe só o lado ruim, trouxe o lado bom também, né? A gente teve vários empreendimentos, várias empresas novas nascendo, até por essa questão mesmo, né? De se inovar no mercado. E você viu a área da saúde, a área, enfim, né? E a sua área também não é diferente. Sim. Então, assim, eu já trabalhava em outros lugares, né, nessa área. E aí, na pandemia, na verdade, eu precisei me reinventar, né? Eu comecei a fazer alguns atendimentos online, senti que houve uma procura muito grande e, então, nós resolvemos criar um espaço físico, né, para poder atender essa demanda, né, de pessoas. A clínica foi fundada em novembro do ano passado, né, em 2020. Tá novinha, então. Pois é. Em 9 meses, a gente teve uma procura muito acima do esperado. Hoje nós já atendemos mais de 3 mil pessoas, tá? Somente na unidade do Tatuapé, né, que fica em São Paulo. E agora nós estamos expandindo o nosso instituto, né? Então nós estamos inaugurando outras 2 unidades, uma em Alphaville e a outra em São José dos Campos. Olha que legal, gente. Então São José dos Campos também vai ganhar um instituto. Muito exato. bom. A partir de setembro já começam a funcionar essas outras 2 unidades. Que legal. Você vê como é que é bom, né? Quando a gente vai fazendo algo para ajudar as pessoas e também automaticamente o negócio vai expandindo, né? Isso é muito importante. Imagino que você está muito feliz com esse resultado, né? Que é resultado de trabalho, né? Que eu falo. Sim, assim, com tudo de ruim que a pandemia trouxe, eu acho que isso foi uma coisa muito positiva. Eu sinto que a procura, né, a demanda de pacientes foi muito grande, até pela questão das pessoas estarem mais preocupadas com a saúde. Então, se dá para a gente enxergar algo positivo em tudo isso que aconteceu, é isso, né? Esse cuidado maior com a saúde, com a alimentação. A procura realmente vem crescendo cada vez mais. E então nós sentimos necessidade de expandir isso, levar isso para outros lugares, né? Para mais perto das pessoas, porque nós começamos a ter procura de pessoas de outras cidades que vinham até a nossa clínica. E aí, então, nós resolvemos apostar aí e inaugurar essas outras 2 unidades. Que legal. Vamos falar qual o diferencial, o que a gente encontra de diferente, digamos assim, no Instituto? Bom, qual o suporte que vocês dão, enfim, quando a pessoa procura, né? Sim. Bom, então, assim, a nossa clínica ela é composta por uma equipe multidisciplinar, tá?
onde nós temos médicos, né? A maioria nutrólogos e endocrinologistas, né? Nós também temos uma equipe de nutricionistas, tá bom? E nós também realizamos exames laboratoriais e de imagem na própria clínica. Então, isso é uma facilidade, né, para o paciente, já que muito do nosso trabalho depende de uma avaliação laboratorial, dos hormônios, das vitaminas, né, de saber como é que está o perfil metabólico daquele paciente antes de poder iniciar qualquer tipo de tratamento, né? Então, a nossa equipe é formada por médicos, nutricionistas e enfermeiros, tá? Nós estamos trabalhando na questão mais humanizada, né? Levar um conceito diferente no processo de emagrecimento, onde o paciente é abordado como um todo, né? Não somente ele tem acesso à prescrição médica, a um plano alimentar, mas ele também é avaliado nessa parte de bem-estar, essa parte emocional, né? Isso eu acho que é o grande diferencial e que os pacientes têm gostado muito na clínica. Eu acho que o paciente tem que se sentir acolhido também, né? Para poder... E se sentir à vontade também, né? Sim. Eu acho principalmente nisso, porque você está mexendo com tua autoestima também, você vai chegar num lugar... Você tem que estar num lugar confortável, que te acolha, e que realmente tenha essa parte dos profissionais que você falou, que é fundamental, porque eu vejo, assim, a loucura das pessoas, às vezes, que, né? Toma remédio para emagrecer, e toma aquilo, e vai não sei o quê. Ah, minha amiga está tomando isso, eu vou tomar aquilo. E é tão perigoso isso, né? E a gente ouve direto, né? Dicas que, sei lá, eu estou fazendo isso, faz também, e não é bem assim, né? Existe um lado que realmente tem que se preocupar novamente com a saúde. Às vezes eu tenho falta de vitamina D, C, você pode não ter. Então, nosso organismo é um diferente do outro. Nós temos que prestar muita atenção, é a nossa saúde. Então, a gente tem que cuidar, né? Com todo carinho, né, doutora Natália? Sim, com certeza. Quais seriam as dicas assim, para a gente, doutora Natália? Vamos passar algumas dicas para o pessoal que está nos assistindo. Porque a gente fica louco, né? O que come, o que não pode, o que faz, o que a gente... Claro que a gente não é da noite para o dia que a gente, vou emagrecer amanhã. Eu acho que é um processo também, né? Sim, com certeza. O que eu sempre falo para os pacientes é que, assim, não existe uma única dieta, não existe uma única dica que sirva para todo mundo, tá? A causa do ganho de peso, ela é multifatorial, então depende da causa de cada um, né? Se a pessoa está com um problema relacionado à ansiedade, à compulsão alimentar, isso precisa ser tratado, né? Se a pessoa tem um distúrbio hormonal, isso precisa ser corrigido. Então, o importante é que ele busque principalmente um atendimento médico, né, para identificar essa causa e poder tratar, tá? Mas algumas dicas que eu dou assim para todos os pacientes, que eu acho que isso serve para todo mundo, primeiro tentar buscar uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, né? Eu falo que quanto menos industrializados, quanto mais alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes, melhor vai ser para a saúde do indivíduo, né? Praticar atividade física regular, né? Tomar bastante água, evitar o abuso de bebida alcoólica. Então, são cuidados básicos, né? Mas que já surtem bastante efeito. E, claro, procurar profissionais capacitados que possam auxiliar no processo, né? Para poder fazer o tratamento, né, específico. Exatamente, né? exatamente. É fundamental. O pessoal que já falando, Drica está falando, estou aqui ansiosa pela entrevista com a doutora Natália. O pessoal... Gente, obrigada e obrigada a vocês que estão aí acompanhando o nosso programa, né? Falando aqui do Rafael, que acabou de sair, o nosso convidado também. A melhor médica da vida, está falando Juliette. Cláudio está falando competência, profissionalismo e empatia definem a doutora Natália. Ó, palminhas. Muito viu, obrigada, Juliette? O pessoal carinho. falando aqui. Solange comentando também. Muito bem. Muito bom. Realmente, né? O tema é importantíssimo, profissional maravilhosa, Caroline. Um beijo para vocês que estão aí acompanhando o programa. Muito obrigada. É muito bom a gente... E é bom a gente passar essas informações e, novamente, né, doutora Natália, essas dicas, eu acho que são super importantes, né, porque, às vezes, a gente se perde no meio do caminho, essa questão da bebida, alimentação errada, né, procurar sempre alimentos naturais, mais do que os conservantes, porque os conservantes acabam realmente com o nosso organismo, né, nessa questão. Exercício físico também é fundamental, seja ele qual for, né, às vezes tem gente que não gosta da academia. Então, faz uma caminhada, vai dançar, né? Mas, de alguma forma, fazer algum exercício físico que já ajuda bastante, né? A meditação, que eu tenho sempre falado aqui, que também ajuda muito, né? O nosso corpo e a nossa mente, né? Que eu acho mais importante.
E parabéns aí pelo Instituto, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né? E o mais importante, ter esse núcleo de profissionais para poder dar esse suporte, né, doutora Natália? Sim. Eu queria que passasse as redes sociais, site, enfim, tem algumas... Imagino que está fazendo também algumas lives, algumas coisas aí nas redes sociais, né? Bom, então, primeiro eu vou passar a minha rede social, tá? É a doutora Natália Danelli, então DRA, Natália com TH, Danelli. Nós temos as páginas da clínica, né, do Instituto do Peso, então @Instituto do Peso, tanto no Instagram quanto no Facebook, e o site www.institutodopeso.com.br. Então vamos lá procurar as redes sociais, o site do Instituto, né? E vamos emagrecer. Né, pra gente, eu falo assim, está incomodado um pouquinho com aqueles quilinhos a mais, gente, a gente tem que correr atrás para tentar melhorar, né, gente? Dentro daquilo que a gente falou, não só esteticamente, gente, mas assim, da nossa saúde, né? Sim. O mais importante é isso, né, doutora Natália? Com certeza. Eu acho que o mais importante é a gente focar na saúde, sim, a gente saber que todo tratamento existe, pode existir alguma consequência, existem efeitos colaterais, então nunca se automedicar, sempre buscar, né, um profissional capacitado, que entenda, que aborde a causa e consiga tratar de uma maneira mais humanizada. Afinal de contas, né, assim, estar acima do peso já é algo que às vezes mexe muito com a autoestima do paciente, né? A gente tem que ter um cuidado, tem que ter uma abordagem um pouco mais carinhosa, mais empática do assunto, né? Até para não acabar trazendo outras consequências negativas. O mais importante é isso. Parabéns mais uma vez, né? E tá aí, gente. O mais importante realmente é a nossa saúde. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Gente, antes da gente falar... Aliás, não, vamos já para o nosso quadro? Tá pronta a nossa vinhetinha? Vamos lá, a produção preparando aí. E Dani já está aqui comigo. Tudo bem, Dani? Tudo, Mabel. E é você? Bom o ao vivo, né, Dani? Eu adoro, né? Você sabe disso. Não, quando você fica fora e manda o vídeo, eu falo assim, gente, é bom, claro que a gente tem os temas, mas a Dani aqui com a gente é importantíssimo, porque é energia, né? Totalmente diferente. Vamos lá para o nosso quadro, então. A alegria de ser você. Com Dani Costa, mentoring e palestrante. É isso aí, o nosso quadro Alegria de Ser Você. Dani, hoje a gente vai falar sobre... Como fazer escolhas conscientes, né? Meu Deus, como fazer essas escolhas conscientes, gente? A gente faz algumas escolhas inconscientes. Faz, na verdade, bastante, né? Inconsciente ou anticonsciente, né? Que Sim. A gente vai muito para a maldade, às vezes, porque aí por trás disso tem uma série de sentimentos, emoções que não foram vistos, ou feridas mesmo, né? Que ficam da vida, e aí a gente às vezes é movido por essas feridas que não foram curadas ou não foram trabalhadas, e a gente acaba fazendo algumas escolhas que não necessariamente são escolhas expansivas para a vida ou que vão criar mais na nossa vida. E quando a gente fala de escolha consciente, é isso. São escolhas que sempre vão criar mais para a nossa vida. São escolhas nutritivas, alegres, divertidas, expansivas. E é importante ter consciência também, né, quando a gente fala de escolhas conscientes, né, até usando o mesmo termo, é o quê? É que não vai ter desafio. Ao contrário, né, a gente está aqui o tempo inteiro se desafiando. Né? Por quê? Porque a gente, como ser humano em desenvolvimento, né, a gente está se desenvolvendo o tempo inteiro. E uma escolha que a gente faz também vai levar a gente a se desenvolver, sejam habilidades, competências, potenciais. E isso tem a ver, sim, quando a gente fala assim, bom, eu vou fazer uma escolha agora, tomar uma decisão, fazer uma escolha com relação à vida profissional, ou um relacionamento, ou uma vida financeira. Né? Então, quando você olha para determinada situação, às vezes, no primeiro momento, né, parece que você está ali naquela... não tem muita saída, né? Às vezes é difícil a gente fazer escolhas mesmo, não é tão simples. Mas a primeira pergunta que eu sempre falo para a pessoa fazer é: se eu fizer aquela escolha ali, ela vai ser contribuição para o futuro que eu desejo criar? Está congruente com aquilo que eu desejo criar de futuro? Segundo, se eu escolher isso, vai expandir a minha vida? Vai criar mais para a minha realidade? E aí a gente entra na questão do desafio que eu estava abordando. Bom, quais são os desafios que eu tenho consciência que eu vou ter, ou eu vou enfrentar com relação a essa escolha? E, a partir disso, eu vou listar também
Né? Quais são os medos que estão por trás disso? Quais são o que está ligado a esse desafio? É o que? É uma crença familiar? É uma crença inconsciente? É uma dor da infância? O que está ligado a esse desafio? É alguma competência, alguma habilidade que eu ainda não desenvolvi, preciso desenvolver para que essa escolha eu possa fluir com ela e possa criar ela com mais facilidade? Então, assim, essa análise desse cenário diante da escolha, normalmente a gente não faz. A gente, quando vai para uma escolha inconsciente ou faz por impulsividade, a gente acaba, quando já está no meio do processo, é que a gente observa e fala, putz, não estou pronto, né? Não, né? ou Não também tem prontidão, né? Ou quando a gente faz alguma coisa e depois a gente pensa e você fala assim, nossa, mas por que eu fiz isso, né? Exatamente. Não tinha nada a ver. E a gente se pega muito fazendo isso. Sim, porque eu acho que é na sim. impulsividade mesmo, né? É isso, vai lá e faz, né? E aí não se perguntou se aquilo que você estava criando tinha algo a ver, por exemplo, quem você estava sendo, né? Você estava sendo alguém da sua família, seu pai, sua mãe, alguém que você conviveu, ou você estava sendo uma experiência de vida, né? Que você teve lá atrás e que, de repente, essa experiência ela ficou tão congelada ali na tua mente, no teu mapa mental, que ela cria condicionamentos nas suas escolhas, né? Determinados comportamentos ou condicionamentos e te levam a fazer sempre as mesmas escolhas. Então, se a gente não está consciente disso, vai lá e faz, simplesmente faz, né? A gente tem uma tendência assim a levar susto com as nossas escolhas, né? Então, aí vem a pergunta, tá, Dani, mas aí quando eu já fiz, eu não vou mudar? Não, pelo contrário, a gente tem a oportunidade de mudar a cada 10 segundos. A gente né? sempre pode mudar, gente. O problema é que a gente não quer, muitas vezes, né? Esse negócio de inconsciente, consciente é muito isso. E é difícil também, porque mesmo quando você vai tomar uma decisão, por exemplo, de fazer alguma coisa, e você começa a se questionar, é engraçado. Às vezes você tem as respostas, só que você acaba até fazendo ao contrário. Né? Sim, porque você fala assim, será que isso, que não sei o quê? A gente sabe que não é bem isso. Aí você vai e faz. Quem nunca já, né? Sim, e aí é o comportamento condicionado, né? Exato. Então, a dor também vem, eu sempre falo, né? Crescer é dolorido. Ontem eu até postei, você falou hoje, né, do Setembro Amarelo, eu também fiz uma postagem lá no meu Instagram pessoal falando um pouquinho disso, e que a gente tem uma tendência a fugir da dor. Às vezes as pessoas não enxergam a dor como, por exemplo, a gente cresce, sempre fala, né? Tem até uma música que fala, né? O crescer dói, né? O joelho, quando a criança crescendo, às vezes sente dor nos ossos, né? Então, assim, a gente, para crescer, às vezes a dor vem porque é um comportamento novo. E a gente, às vezes, não sabe nem denominar o que é. A falta de conhecimento nos leva a não saber nem denominar aquilo que a gente está vivenciando, aquilo que a gente está sentindo, quais são as emoções que estão por trás. E aí, às vezes, a gente dá tanta ênfase para um determinado cenário da vida, para uma determinada situação, que, às vezes, aquela dor ali é só um respiro para que a mudança aconteça. Ela não necessariamente você precisa parar na dor e congelar e ficar ali, né? Então, é algo que a gente passa por ela, entende que é uma situação de desconforto, porque faz parte da mudança, né? O desconforto, a mudança nos leva muitas vezes a situações desconfortáveis porque é o novo, é algo que a gente às vezes nem experienciou, é um lugar novo também para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso ser. E depois que você entende que aquilo dali é só um momento e que passa e que você pode se adaptar e que você também está criando uma nova estrutura mental, que você também está criando novas habilidades com aquele novo ali, aí você deixa fluir, né? Aí solta, né? Solta. Já falou sobre o soltar aqui. E aí as coisas vão acontecendo também, Exatamente. Né? Quero mandar um beijo aí para a Rosa, que está assistindo o programa. Erenise está falando, oi, bom dia, gente. Ela está falando, vocês são maravilhosas. Um beijo para você, que legal, acompanhando aí. Carmen, bom dia. O pessoal assistindo o programa. É isso aí, é a pura verdade. A mais pura verdade. Isso é verdade. É que são aquelas coisas conscientes que a gente faz, né, gente? Os conscientes e os inconscientes da gente. É bem complicado. Não é tão fácil assim, né, Dani? Não. A gente mas tenta, a gente... mas a gente
fica naquela questão. É o estado de presença o tempo inteiro, né, Mabel? Assim, ser a gente é estar presente a gente. Né? Então, a gente tirar as distrações o tempo inteiro. E aí tem algumas ferramentas aqui que eu quero deixar. Eu já ia falar agora, ela já adiantou. Que eu falei, não, mas deixa umas ferramentas, Dani. Porque assim, tudo a gente tem que usar, né? Algumas ferramentinhas. Eu falo que algumas coisas para a gente poder ajudar, né? Porque às vezes a gente falando é uma coisa, mas de repente fazer usar alguma ferramenta para poder atingir o objetivo é fundamental, né? Sem dúvida. Primeira delas, fez a escolha, perceba, né? Quem são as pessoas que podem contribuir com você para que essa escolha se manifeste com mais facilidade? As pessoas, o círculo de pessoas que você convive, essa egrégora, é uma egrégora que, de fato, te apoia nessa escolha? Porque isso é importante. Então, está ali em volta de egrégoras e pessoas com uma energia, né, uma vibração mais elevada, positiva, e que também te apoie, né, nessas escolhas. Outra ferramenta que eu recomendo bastante. Fez uma escolha, faz uma meditação, trazendo para a sua tela mental aquilo que você deseja manifestar. Tira 5 minutos do dia, inspira, expira, conecta com o corpo, conecta com o seu ser e conecta com essa escolha. Traz para a sua tela mental aquilo que você deseja manifestar, imaginando mesmo, né? Nós somos seres imaginários, a nossa mente cria, isso aqui a gente cria um holograma, né? De realidade o tempo inteiro. A nossa mente está criando o tempo inteiro hologramas de realidade. Então, traz para a sua tela mental aquilo que você deseja manifestar e avalia como você pode criar isso com facilidade. Tá? Outra ferramenta que eu trago também, se empodere de você. Ai, como é que eu vou me empoderar de mim? Conheça quais são os seus valores inegociáveis, porque quando você sabe dos seus valores negociáveis, você também sabe se a escolha que você está fazendo está congruente com esses valores negociáveis. Se empodere, conheça suas habilidades, suas forças de caráter, né? Então, isso tudo você pode fazer com psicólogos, com mentores, com coaches. Enfim, é autoconhecimento. Se empodere de você, né? E todos os dias trabalhe com esse empoderamento. Traga afirmações positivas, se olhe no espelho, se coloque para cima. Né? Então, trabalhe esse lugar de empoderamento pessoal mesmo. É desse lugar que a gente manifesta realidades e escolhas mais conscientes com aquilo que funciona para a gente. Isso tá? é importante, né? Então, trabalhar isso é extremamente importante. E a outra ferramenta é pare de se julgar e pare de se julgar. O que nós falamos no programa passado, né? Pare de se julgar, isso é verdade. Exatamente. Oh, o seu pai está assistindo o programa. Walter Costa, ele. né? Ele fala que é maravilhoso. Você é maravilhosa. É muito bom, né? A gente ouvir nosso pai falando da gente, né? Isso é Beijão, fantástico. pai. Cláudio está falando, é incrível escutar a Dani. Excelente. Beijo, Ludmila está Cláudia. falando excelente. Muito bem, o pessoal aqui acompanhando. Mas é muito bom mesmo, né? E a gente tem que... Mas, gente, o melhor mesmo é você executar essas ferramentas, né? Não é só você escutar aqui, achar bonito e não executar no nosso dia a dia, né? Isso é importantíssimo. Dani, obrigada, viu? Mais uma vez pelo conteúdo. Redes sociais, por favor. Plataforma da.vida, né? Essa é onde eu deixo conteúdos mesmo de autoconhecimento, trazendo a parte de inteligência emocional, mais ferramentas. Lá também deixo o meu trabalho, serviços. Quem tem interesse aí em mentorias, né? Quer fazer mentoria comigo, acessa lá a Plataforma da Vida. E tem o meu pessoal, que é o Dani Costa Oficial, que lá tem, né, quando eu saio ali com a Mabel, mas tem também conteúdo de autoconhecimento. Tem a nossa vida pessoal, mas tudo bem, a gente também tem. Mas a gente também fala de trabalho, a gente não para, né? A Dani também é igual, a gente tem esse negócio do trabalho e a diversão, a gente junta os dois, né? Isso é bom. Exatamente. Obrigada, gratidão, Mabel. Obrigada a você pelo conteúdo. Gente, eu quero mandar um beijo aí pro pessoal do Hopi Hari. Ontem eu estive lá.
Ontem eles reuniram a imprensa, né, para fazer a coletiva de imprensa oficial dessa edição maravilhosa para comemorar os 20 anos da Hora do Horror, né, que são 20 anos, olha como passa rápido o tempo, né? E, na verdade, o Hopi Hari, ele abriu já dia 3 de setembro, essa edição da Hora do Horror, e vai até o dia 28 de novembro. É claro que eu aproveitei para gravar algumas coisinhas, enfim, sábado que vem a gente vai estar com a matéria completa aqui para vocês verem, a gente se divertiu muito ontem, e foi também, assim, um show fantástico com artistas maravilhosos, são mais de 150 artistas, e eu queria parabenizar o corpo de bailarinos, atores, está super fantástico essa edição, vale muito a pena você ir lá, com a família, se divertir, com todas as medidas de segurança, né, todos os protocolos, enfim. Então, até o dia 28 de novembro, a Hora do Horror Déjà Vu. Tá? Com o nome Déjà Vu, trazendo as melhores atrações das edições dos eventos. Para comprar seus ingressos no site hopihari.com.br ou pelo telefone 4210-4000. Tá? Então, vocês sabem que o Hopi Hari fica lá em Vinhedo, né? Então, é rapidinho. Ontem a gente nem pegou trânsito, foi tranquilo. Mas mandar um beijo para vocês, gente. Semana que vem a gente vai trazer aí o vídeo completo dessa passagem que a gente fez pela Hora do Horror. São 20 anos, né? A edição de comemoração, certo? A gente vai ficando por aqui, mas sempre lembrando a vocês para dar um like aí na nossa página do Facebook, facebook.com/programa Point Mix, nosso portal programapointmix.com, a coluna na revista Live Fashion Mag, né? livefashionmag.com, e claro, a gente está aqui de volta sábado que vem. Aliás, eu quero mandar um beijo também para o pessoal dos bastidores, o Leonardo, o Rodrigo, que são colegas jornalistas que estão aí visitando hoje, que eu fiquei super feliz, né? De ver eles depois de muito tempo. E a minha equipe técnica aí, o Everton, o Denis, sempre aqui, todo sábado, firme e forte de manhã, certo? Vamos encerrando por aqui. Um beijo para vocês e até sábado que vem. Você ouviu? LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. Here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.